Hoje pela manhã, irmãos, nós trouxemos um estudo bíblico sobre a disciplina na igreja. A disciplina, um aspecto preponderante do amor, a prática do amor, a disciplina praticada com amor. E nós fizemos um estudo com a Bíblia aberta, com vários textos. E se você não esteve hoje pela manhã e não participou do culto em casa, você pode acessar, procurar lá, porque o estudo ficou bem completo, com bastante orientação bíblica, e nos trouxe assim uma orientação necessária para entendermos melhor a necessidade da disciplina na igreja. Tá? E agora eu quero conversar um pouquinho sobre a segurança da vida eterna, a certeza da vida eterna. Você tem certeza da sua vida eterna? Tá? Se você recebesse uma notícia que a partir hoje para a eternidade, você tem certeza que você iria para o céu? Você tem certeza absoluta disso? E o que a Bíblia nos ensina sobre a esse respeito? Isso eu creio que é relevante demais. Na década de 90, eu participei de uns encontros, 85 até 90 e poucos, promovidos pela Junta de Missões Nacionais, e estávamos trabalhando uma série de literaturas e palestras sobre discipulado e missões. E alguns textos seriam escritos, alguns folhetos seriam preparados, e falando sobre o tema salvação. E uma coisa que ficou acertada ali, naqueles estudos, é que nós substituiríamos a expressão salvação por vida eterna. Salvação não é a mesma coisa que vida eterna. Mas que coisa, isso parece estranho, né? Pois é, o nome salvação, para você, para mim, quando eu estou falando, você tem certeza da sua salvação? Eu estou falando, você tem certeza da sua vida eterna? Não é a mesma coisa? Para nós aqui é a mesma coisa, mas para o povo que nós queremos alcançar, com um folheto, com uma literatura, não é a mesma coisa. Por exemplo, uma pessoa está num prédio, está pegando fogo, e o bombeiro vai lá e salva aquela pessoa. Houve salvação, não houve? Deu vida eterna àquela pessoa? Não é a mesma coisa. Uma pessoa está morrendo afogada. Está lá, está morrendo afogado, vai morrer. Você vai lá e nada lá e bravamente consegue salvar aquela pessoa. Ela foi salva, mas de morrer afogada, mas não recebeu a vida eterna. Uma pessoa está muito doente, num leito, está lá a morte, o médico vai lá e descobre a causa, dá a medicação certa e restaura a saúde daquela pessoa, e ela foi salva de morrer daquela enfermidade, mas não recebeu a vida eterna. Então nós passamos, a partir daquele momento, a usar mais no evangelismo pessoal, mais a expressão vida eterna, em lugar de salvação. A morte, para a gente explicar para as pessoas, a gente pode explicar com mas uma moedinha de 10, você não tem uma moeda de R$1 aí não, cara? Moeda maior? Ninguém tem uma moeda maior do que essa? Hein? Vocês estão mais pobres do que eu. Você não tem não uma moeda de R$1 aí? Pô, brincadeira. Hã? Você tem aqui? Vem cá, meu genro não, a sua não quero mais. Meu genro me deu, olha só. Olha só que coisa linda, que moeda linda, tá? Essa não volta mais. Então, a morte, ela pode ser ilustrada através de uma moeda, como essa. Eu tenho aqui a primeira face da morte, que é hoje. Uma pessoa sem Cristo e sem salvação, ela está morta. Já é morte. Isso aqui já é morte. Essa moeda aqui é a moeda da morte. Tá? Então, a pessoa sem Cristo, ela está morta, os seus delitos e pecados. Essa morte hoje representa medo da morte, medo do inferno, medo do diabo, medo de ficar doente, medo do futuro, medo de ficar no escuro, medo de tudo. Ausência de paz, ausência de alegria. Não há alegria para uma pessoa que está morta. Não há alegria. Ela está perdida, isso é perdição. Se você virar a moeda, essa morte vai apresentar para você a morte eterna. Ao fechar os olhos para esta vida, receber a morte física, essa pessoa terá morrido
eternamente. Separação eterna de Deus. Se morte aqui nesse mundo já é sofrimento, imagino vocês a morte no inferno. Tá? Mas essa mesma moeda, que pode ser chamada de a moeda da morte, ela pode ser também chamada de a moeda da vida. Então, pensando nessa moeda e querendo compará-la à vida, a primeira face da moeda, que representa a vida, é hoje. É o hoje, enquanto você está nesse corpo, enquanto nós estamos juntos, nós estamos vivos, tá? Estamos, em Cristo Jesus. Essa vida representa paz, alegria, gozo, missões, cooperação, evangelização, oração, fé, esperança, tudo de bom que nós recebemos do Senhor e por estarmos em comunhão com Ele através de Jesus Cristo. É a vida hoje, já é a vida eterna. Já é a vida eterna. Só que quando eu fechar os meus olhos para esta vida, essa vida que para mim já é uma vida maravilhosa, amanhã será uma vida eterna com o Senhor, gozo eterno, na eternidade com Deus, vida eterna, a vida eterna. Então, Marquinhos, pega de volta, eu falei que não ia devolver, mas vou devolver. Ficar devendo genro é um problema. Opa! Não quer ir. Então, veja bem, para o salvo, para você que já está em Cristo Jesus, a vida eterna já faz parte da sua experiência. É algo real para mim e para você. Então, quando eu faço uma pergunta aqui, você tem certeza da vida? Você pode sim ou não. Essas duas respostas cabem, porque é uma possibilidade, é uma realidade. Deus decidiu isso para nós. Tem muita gente que acha, não, a vida eterna eu só vou saber depois. Depois que a gente morrer, aí a gente vai se ver lá com Deus. Tem gente, eu vou prestar contas depois. E só depois que nós vamos saber. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Existe uma experiência religiosa praticada pelos católicos, quando uma pessoa morre, um acidente, morreu, está ali. Eles correm lá, pegam uma vela e acende. Você sabia para que acende uma vela? Para colocar ali? A ideia deles é para iluminar o caminho daquela alma para ela encontrar o céu. Você já pensou você depender de alguém acender uma vela para sua alma encontrar o céu depois que você morrer? Você já pensou nisso? Que incerteza, que dúvida cruel? Eu não aceito isso. Eu não posso aceitar isso. Isso é muita insegurança. E se não tiver lá uma pessoa para acender uma vela, eu estiver sozinho, como é que vai ficar a minha alma perambulando por aí? Tá? Isso não está na Bíblia, aliás, isso não está em lugar nenhum. Faz parte de uma tradição religiosa. Faz parte de uma tradição religiosa. Tá? A palavra de Deus, ela não trabalha com essas dúvidas, com essas incertezas. A Bíblia Sagrada tem todas as orientações que nós precisamos para termos certeza da vida eterna. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, capítulo 5, versos 1 e 2, ele diz assim, vou ler para a gente ganhar tempo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, sendo, pois, justificados pela fé, temos, não é teremos paz, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo apóstolo, nessa mesma carta, no capítulo 8, no versículo 1, diz o seguinte: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você, meu irmão, minha irmã, se você já está em Cristo Jesus, se Cristo Jesus habita no seu coração, você não precisa mais ter dúvidas a respeito da sua vida eterna. É algo que é garantido por Ele, não é por nós, não é a igreja, não é a nossa tradição, não é esse pastor, não. A palavra de Deus nos ajuda nessa compreensão. Tá? Isso é muito importante.
Uma outra pergunta que as pessoas normalmente fazem o crente, uma vez salvo, ele está salvo para sempre? Uma vez que ele recebeu a vida eterna, essa vida é para sempre, ele pode perder. Um dia ele pode cismar, não quero mais, e perde a salvação. Alguém pode roubar essa vida eterna dele? Tá? É uma questão. De vez em quando eu estou tratando esse assunto, atendendo pessoas no gabinete, nas visitas, né? e lendo a Bíblia para essas pessoas. Não é orientação pastoral, é o que a Bíblia diz, o que o Espírito Santo fala através da palavra de Deus. Nós cremos na palavra, Então, o crente salvo por Jesus, está sujeito a pecar? Se ele peca porque não é crente, né? Essas perguntas são feitas, e são questionamentos válidos, e a gente precisa tratar desse assunto. Então, você e eu precisamos abrir o nosso coração a respeito desse tema. Precisamos conversar, precisamos perguntar para Deus, precisamos conversar com pessoas que a gente saiba tenham condições de nos ajudar. Então, a minha palavra é: desarme-se. Não, eu já tenho religião, a minha religião, os meus pais, a minha tradição. Desarme-se. Abra o seu coração diante de Deus, você e Deus. Converse com Ele, peça orientações, vá à Bíblia Sagrada, estude a palavra, veja o que a palavra de Deus diz a esse respeito. É a palavra de Deus que nos ajuda. O que é salvação bíblica? O que a Bíblia fala sobre vida eterna? Tá? A vida eterna com Deus agora e na eternidade. Já falamos aqui quando apresentamos a moeda para vocês. Existem pessoas que acreditam na predestinação, né? Na eleição, salvação pelas obras. Pessoas que acreditam que a salvação, que você consegue a salvação através das boas obras. Tá? E por isso estão aí, atravessando o cego na rua, levando cesta básica, ajudando pessoas, porque quanto mais boas obras fizer, saldo positivo na eternidade. Há pessoa até que pensa que a vida é como se fosse uma balança, com 2 pratos. Num prato, Deus que vê tudo e vê a todos, Ele coloca as nossas boas obras. E no outro prato, Ele coloca as nossas obras erradas, os nossos pecados. Se quando eu morrer, o prato das boas obras pesar mais, aí eu estou salvo. Se o prato das más obras pesar mais, aí eu estou perdido. Isso não é verdade. Isso não está na Bíblia. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina assim. Tá? Então, a Bíblia diz que se nós dependermos das nossas boas obras, nós já estaríamos onde? No inferno. Se dependêssemos das nossas boas obras, nós já estaríamos no inferno. Nós pecamos até em pensamento. Nós somos pecadores por natureza. Não há perfeição em nós. Você pode fazer tudo certinho e ainda assim não será perfeito, não será perfeita. Porque a vida eterna foi garantida por Cristo Jesus, é um ato da misericórdia de Deus. É o exercício da graça do Senhor nas nossas vidas. Há as pessoas que acreditam na reencarnação. Não, a gente nasce, aí a gente tem as experiências aqui, a gente aprende muito, aí a gente morre. Aí depois o Espírito reencarna em uma outra pessoa, né, numa outra criatura, e aquelas lições do passado, e a gente vai crescendo, vai aprimorando, até alcançar o estado de espírito perfeito. Aí a gente vai para um lugar maravilhoso, e não, a Bíblia não fala sobre reencarnação. A Bíblia fala sobre ressurreição, reencarnação não. Eu estava visitando um rapaz, numa rua chamada Messias, lá em Belfor Roxo. Uma rua, nome bonito, né? Rua Messias, em Belfor Roxo. A sogra é crente, a esposa dele é crente, mas ele não. E ele disse: olha, pastor, eu vou lá na sua igreja, eu gosto muito, mas eu gostaria que o senhor soubesse que eu sou espírita, sou kardecista, e eu faço um esforço tremendo para entender lá vocês, mas eu não entendo, eu tenho os meus livros, e a minha cabeça está feita, e eu acredito na reencarnação. E eu acredito na reencarnação e gostaria que eu soubesse que eu uso a Bíblia para basear a minha doutrina da reencarnação. Você é mesmo? Você usa a Bíblia para te doutrinar sobre reencarnação? Eu falei: sim, eu tenho alguns textos na Bíblia sobre reencarnação. Eu falei: cita um para mim, por favor.
Cita um texto para mim. E ele falou assim, o senhor lembra quando Jesus ele estava lá, foi morto, estava na sepultura, né? Eu falei assim, você acredita que ele morreu e foi sepultado? Eu creio, claro que eu creio, está lá a Bíblia, eu acredito na Bíblia, né? O senhor lembra que quando as mulheres chegaram lá para procurar Jesus e o corpo dele não estava na sepultura, e perguntaram, aí Jesus se apresenta para elas, né? Elas perguntam para ele, imaginando que ele fosse o hortelão, né? Que cuida hortelão, é isso mesmo, a expressão? Não, o jardineiro, tá? Perguntou, pensando que Jesus fosse o jardineiro, assim, onde você colocou? Fala para a gente, que é para a gente ir lá, né, cuidar do corpo. E era Jesus. Por que elas não reconheceram, pastor? Porque ele estava num outro corpo, pai. Ele falou para mim, claro que ele estava num outro corpo. Ele reencarnou em outro corpo. Eu falei assim, rapaz, mas você está fazendo um exercício aí, um negócio meio complicado. Por quê? Porque esse Jesus, quando ele ressuscitou, ele se apresenta lá para os discípulos lá e fala para Tomé, coloca a mão aqui na minha mão, vê a marca da morte, coloca a mão do meu lado aqui, vê onde foi furado com a lança. Então ele ressuscitou no corpo dele mesmo. Aí ele falou assim, o senhor sabe que eu nunca pensei nisso? Eu falei, mas deveria pensar, porque você está elaborando aí uma doutrina muito séria. É muito séria. Jesus ressuscitou no corpo dele. E outra coisa, você está contrariando uma doutrina de vocês, porque vocês não acreditam em superposição de almas, duas almas no mesmo corpo. Na verdade, não, é reencarnação. Nasce numa outra criança. Então, e ali já era adulto? Jesus teria reencarnado num corpo adulto. Aí ele ficou assim, disse que ia estudar mais, espero que ele tenha estudado mais sobre o assunto. A doutrina da reencarnação não existe, não é bíblica, tá? Ainda que homens, mentes brilhantes defendam, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus nos ensina exatamente o contrário. A vida eterna, a salvação bíblica, está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Salvação pela graça mediante a fé. É assim que uma pessoa alcança a vida eterna, ou é alcançada pela vida eterna. João capítulo 3, versículo 3, Jesus está conversando com Nicodemos, diz para ele, se você quiser receber a vida eterna, você precisa nascer de novo. E não é o nascimento da carne e do sangue, é o nascimento da água e do Espírito. Você precisa se converter, se arrepender dos seus pecados e nascer outra vez. Tá? Então só existe uma salvação. E só existe um Salvador, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele diz ninguém vem ao Pai, ninguém recebe a vida eterna. Ninguém vai viver com meu Pai na eternidade a não ser por mim. Então eu sou o caminho. Então vocês precisam crer em mim. Precisam crer em mim. Esta é a salvação. Esta é a vida eterna que a Bíblia Sagrada nos apresenta. E é uma experiência para já. É uma experiência para agora, é uma experiência para hoje, né? Para mim e para você. Aí vem aquela pergunta, pode alguém perder esta salvação? Essa bíblica, essa que eu estou falando para vocês? A resposta é a seguinte, se houve conversão sincera e real, não pode perder. Se houve nascimento verdadeiro, se houve arrependimento verdadeiro, se o Senhor te abraçou, abraçada, você está por Ele, tá? E onde é que a gente vê isso? Na Bíblia. João capítulo 10, versículo 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está dizendo isso. Então, se houve conversão sincera, se você recebeu a verdadeira vida eterna, você jamais perderá ou perderia essa vida eterna. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, o que há em nós é um aperfeiçoamento, não uma regressão. O que há, você nasceu de novo em Cristo Jesus, você vai crescendo no processo da santificação, vai se parecendo cada vez mais com Cristo, vai se aproximando cada vez mais do céu, cada vez mais com Deus.
O que Paulo diz é que há um crescimento. E quem faz essa obra é o Espírito Santo. Ele opera essa obra na minha vida. O apóstolo Paulo, no Cântico de Vitória, lá, capítulo 8 aos Romanos, versículo 39, ele diz, nem a altura, nem a profundidade, ele vai falando na porção de nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem o inferno, nem o diabo, nem os seus anjos, olha lá, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, é uma garantia. Quem está em Cristo Jesus, está em Cristo Jesus para sempre. A Bíblia Sagrada nos ensina sobre uma salvação cristã eterna, vida eterna com Deus, aqui e depois na eternidade. Uma outra pergunta você precisa responder. Você poderia estar enganado ou enganada a respeito da sua vida eterna? Da sua salvação? Você poderia estar enganado? Tá? A resposta bíblica é a seguinte: se houve conversão sincera e real, não, né? Isso é um fato, né? Esse é um fato, você não pode perder, você está certo disso, né? Mas se houver dúvida, pode ser que você esteja enganado. É mesmo? A dúvida é um mal, né, que a nossa alma enfrenta e que pode trazer algumas informações. Se você continua duvidando da sua salvação, quem sabe você esteja enganado a respeito dela. É por isso que Judas, lá no versículo 22 da sua carta, né, eu não digo capítulo, porque quando só tem um capítulo, a gente não cita o capítulo. Judas 22 diz, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, falando para os crentes. Orem para aqueles que estão duvidosos, tenham piedade deles, são dignos de pena, são dignos de piedade. Devemos orar por essas pessoas, orientar essas pessoas, abraçar essas pessoas, ajudar essas pessoas, porque isso é sofrimento. Uma pessoa crente está trabalhando na igreja, mas ainda continua naquela dúvida cruel. Será que eu sou crente? Será que eu não sou? Será que eu vou morrer? Posso estar seguro? Eu posso morrer em paz? Isso não é vida de cristã, isso não é vida eterna. Isso não é vida eterna. Quando Tiago escreveu na sua carta, no capítulo 1, no versículo 6 e versículo 7, ele diz lá, o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Então a dúvida não pode fazer parte da nossa vida. Você precisa acabar com isso, eliminar essa dúvida, diante do Senhor, clamar por misericórdia, porque a palavra de Deus está dizendo que a dúvida é como uma onda, fica levando, vai lá, só faz bagunça, barulho, e muita lama, e leva lixo para a praia, joga lá, traz de novo. Esse é o cristão que não tem certeza de nada. Um dia ele está bem, outro dia ele não está bem. Um dia ele está no céu, outro dia ele está no inferno. Isso não é vida. Isso não é vida. Então, se você ainda tem dúvidas, pense a respeito disso. Romanos capítulo 10, versículo 11, olha só o que a Bíblia diz, né? Todo aquele que nele crê, não fica em dúvida. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, verdadeiramente, não fica em dúvida. A dúvida é desfeita. Não há lugar de dúvida no seu coração. É por isso que a pessoa né, a gente vai visitar uma pessoa no hospital e a gente tem certeza que aquela pessoa, uma serva do Senhor, e o testemunho dela, né, e a gente descansa no Senhor. A gente sabe, né? Aí quando uma pessoa parte para a eternidade com Deus, aí a gente fala assim, liga para o pastor, fulano descansou mesmo. Mas tem algumas pessoas que ligam, pastor, fulano de tal descansou. Aí eu falo, meu Deus, que pena. Não descansou coisa nenhuma. Agora que vai ver o que é trabalho, o que é dor, o que é sofrimento. Morreu sem Cristo, sem Salvador, sem salvação. Tá? Então a gente precisa tratar desse assunto.
poderia estar enganado? Se houver dúvidas, sim. Segunda resposta a essa pergunta: se você não estiver obedecendo a palavra de Deus, você pode estar enganado a respeito da sua salvação. Você é um crente que não obedece os ensinamentos de Cristo. Você é um crente que se diz membro da igreja de Cristo, mas não obedece os ensinamentos a respeito da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz lá: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então você precisa ser um cumpridor da palavra, obedecer a palavra. Se você não obedece a palavra, se a Bíblia Sagrada não significa nada para você, você pode estar enganado a respeito da sua experiência religiosa com Cristo. Tá? Outra resposta: se você apenas se convenceu de que é salvo, você pode estar enganado. Pode estar enganado. Você já ouviu aquela frase? Eu profetizo a seu respeito, toma posse, a pessoa vai e toma posse, né? E tal. Não acontece nada. Não é uma autodeclaração. Agora eu sou crente. Agora eu sou crente. Tomei uma decisão. Tem até um livrinho, um opúsculo, coisa fininha assim, né? Que é salvação por decisão. Salvação por decisão. Muita gente, não, tomei minha decisão, agora estou salvo. Tomei minha decisão, mas não mudou de vida. Continua no pecado, continua na dúvida, continua com medo do inferno, continua pecando deliberadamente. Não adianta nada. Esse autoconvencimento não salva ninguém. Você poderia estar enganado, sim. Mateus capítulo 7, versículos 22, 23, o Senhor Jesus ensina sobre esse assunto. Muitos naquele dia chegaram: Senhor, mas nós profetizamos, nós expulsamos demônios em teu nome, eu carreguei Bíblia debaixo do braço, eu fui batizado lá na igreja batista, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Você nunca nasceu de novo, você nunca se converteu, você não obedeceu os mandamentos. Aqueles que obedecem, aqueles que amam a Deus, obedecem os seus mandamentos e permanecem neles, cumprindo os mandamentos do Senhor. Então, se você apenas se autoconvenceu, você pode estar enganado. Pense nisso. Se você não estiver produzindo boas obras, você pode estar enganado. Mas pastor, o senhor, na introdução, o senhor disse que a vida não é uma balança com dois pratos, e que nós não somos salvos pelas boas obras, e não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Você sabia disso? Hein, meu irmão? Hein, minha irmã? Nós somos salvos para as boas obras. Agora, é obrigação nossa praticar boas obras. Atravessar cego na rua, é sim. Levar a cesta básica, é sim. Socorrer gente, amar pessoas, é responsabilidade nossa, como cristãos. Nós somos salvos para as boas obras. Então, se você não ama as pessoas, se você não pratica, isso não significa nada para você, então, pode ser que você esteja enganado. Quem diz isso, pastor? A Bíblia. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Diz lá, com todas as letras: assim também a fé, se não tiver as obras, é o quê? É morta em si mesmo. A fé sem as boas obras não tem validade, está morta. Então a nossa fé precisa ser evidenciada através das boas obras. Então, se eu não pratico as boas obras, se não sinto prazer em ajudar as pessoas, em amar as pessoas, pode ser que algo estrutural na minha fé esteja acontecendo. Tá? Para terminar, se não houver busca da santificação, pode ser que você esteja enganado. O verdadeiro cristão, ele quer a santidade, ele busca o crescimento espiritual, ele quer se parecer mais com Cristo, ele busca depender cada vez mais do Espírito Santo para ter o seu crescimento realizado pelo Espírito Santo. Então, se você não se importa com isso, você continua, do jeito que está bom, pode ser que você esteja enganado a respeito da sua salvação. O apóstolo Paulo, ele falando sobre a experiência dele, no capítulo 9 da sua primeira carta aos Coríntios, versículo 27, ele diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Tá?
Então, se eu me preocupo com o meu crescimento espiritual, com a minha santificação, eu preciso crescer e crescer cada vez mais. É projeto de vida para o cristão querer crescer espiritualmente, se afastar do pecado, se apresentar e se parecer cada vez mais com Cristo. Outra resposta: se você continua pecando deliberadamente, você pode estar enganado a respeito da salvação. Pastor, então o crente não peca? E não estou dizendo que não peca. Todos nós somos pecadores. Já falei isso aqui. Somos pecadores por natureza. Mas há uma diferença muito grande em ser pecador e ser pecadeiro. Tá? Existem pessoas que pecam. Pecado não é nada. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Né? Não, você não é mais assim mesmo. Depois que você nasceu de novo, você não é mais assim mesmo. Algo especial aconteceu com a sua vida. O verdadeiro crente não anda pecando deliberadamente. Quando ele peca, ele se arrepende, ele se envergonha, ele se entristece, ele sabe que entristeceu o Espírito Santo, ele procura afastar. A diferença que há entre o porco e a ovelha, eu já falei isso aqui várias vezes. A ovelha e o porco, os dois estão sujeitos a cair na lama. Não estão? Estão sujeitos a cair na lama. Se uma ovelha cai na lama, ela faz um mal tremendo. Ela sai o mais rápido que puder do atoleiro e ela sai se esfregando nos arbustos. Ela sai se esfregando, onde ela puder se esfregar, porque se a lã secar a lama, ela não transpira, ela não respira, ela morre, ela fica sufocada. Então a lama faz mal à ovelha. É por isso que nós temos que tosquear. Faz mal à ovelha. Então ela está sujeita a cair na lama, mas quando ela cai, ela esperneia para sair. O porco, quando cai, esperneia para ficar. É a minha praia. É a praia dele. É a diferença do pecador para o pecadeiro. O pecador está sujeito a cair na lama, mas ele se arrependeu, ele não fica lá. Ele sai. Primeira oportunidade que ele tiver, ele sai. E vai para Cristo e clama por misericórdia, pede ajuda aos irmãos, vai para a igreja, pede oração. O outro não. Pecado não faz nenhum mal. Aliás, pecar é bom, é ou não é? Sim ou não? Eu sei que vocês não respondem porque vocês estão muito cara de pau. Tá? A verdade, irmãos, é que o pecado, tá? Quem fuma, por exemplo, tem, né, viciado. Tem até aquelas propagandas, né? Que vende cigarro, né? Parece que dá prazer, dá uma sensação de tranquilidade e tal. E assim todos os pecados são interessantes, atraem, seduzem as pessoas. Tá? E o pecador não arrependido, aquele que não é salvo, está numa boa. Hoje de manhã eu contei uma experiência de uma pessoa que morreu, causando um escândalo na igreja. E uma pessoa, mas por que se ele estava em adultério com essa mulher, por que a mulher não morreu também? Foi hoje de manhã que aconteceu essa experiência. Por que ela não morreu? Eu falei assim, ela não era crente. Ele era crente. Ele estava causando escândalo na igreja, mas ela não. Deus não tem compromisso com o desobediente. O mundo vai numa boa, não vai? Esse mundo está vivendo muito bem, vocês não acham, não? Hein? Está aí, vivendo numa boa, no pecado. Não causa estranheza, não causa dor, não causa preocupação, constrangimento. Mas para a igreja, não. A igreja não está numa boa nesse mundo. Nós estamos na contramão do mundo. Tá? Então, se você continua pecando deliberadamente, e o pecado não te causa estranheza, pode ser que você esteja enganado a respeito da sua salvação. Quem diz isso, pastor? É o Senhor, a igreja? Não, a Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6, você vai chegar lá e vai ler. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se você diz que tem comunhão com Deus, mas continua no pecado, você está mentindo. Você não está em comunhão com Deus. Você não é salvo. Você não é salva. Tá? Amados, concluindo, uma falsa experiência de conversão tem levado muita gente para o inferno. Uma falsa experiência de conversão tem levado muita gente para o inferno.
Tá? Uma falta de experiência na conversão tem infestado as igrejas de péssimas ovelhas, péssimos crentes. Dão muito trabalho. Dão muito trabalho. Dão muito trabalho. É uma falsa experiência de conversão. Essas pessoas se convenceram que são crentes e entraram para a igreja. A igreja não pode julgar, aceita. Quem somos nós para julgar? Mas é a pessoa e Deus que sabe. Você, a sua experiência com Cristo. Uma falsa experiência de conversão tem levado muita gente a enganar outras pessoas e conduzir outras pessoas para o inferno. O que fazer, então? O que fazer para se ter certeza da vida eterna? Eu estou sempre respondendo isso aqui para vocês. Eu cito Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Serás salvo. O que eu devo fazer? Preciso fazer o que a Bíblia diz que manda eu fazer. Eu preciso crer que Jesus Cristo é o Salvador. Eu preciso confessar com os meus lábios. Eu preciso clamar por misericórdia. Eu preciso pedir ajuda. Eu preciso me arrepender. Eu preciso ter fé e eu preciso me entregar nas suas mãos. Então é isso que você precisa fazer se você ainda está na dúvida, né? E para aqueles que já se converteram, mas têm algum tipo de dúvida, eu quero citar João capítulo 3, versículo 15, que diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, se você crê em Cristo Jesus como Salvador, se você entregou a sua vida nas mãos dele, se você se arrependeu do seu pecado, e confessou a ele esse pecado, você tem a vida eterna. Não é uma declaração pastoral. Eu estou lendo a Bíblia. Estou lendo a Bíblia. Tá? João 11, verso 25. Jesus dizendo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim. Então Jesus está dizendo, é isso que você precisa fazer, crer nele. Lucas 23, verso 43, o Senhor Jesus também continua explicando, estarás comigo no paraíso. Aí Paulo, estarás comigo, né? Porém te digo hoje, não, um assunto nosso, né Paulo? Altos papos, né? Altos papos. Então, Jesus está lá, o camarada foi crucificado, lá, zombou de Jesus, o outro chega e mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um homem todo pecador, pregado lá para morrer, em consequência, condenado pelos pecados, mas reconheceu a tempo, confessou a tempo, pediu ajuda a tempo, creu em Jesus a tempo, e ali mesmo, quando ele fechou os seus olhos, ele foi para a presença do Pai, com Cristo Jesus. Então, ainda que um pastor não esteja autorizado a declarar que ninguém está salvo ou alguém está perdido, eu posso dizer para você, tome posse da palavra de Deus, isso eu posso falar. Creia na palavra de Deus, só isso. Estude a palavra, creia na palavra e avalie a sua vida. E não se envergonhe de tratar desse assunto. Não se avergonhe. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Uma das primeiras pessoas que eu atendi aqui, eu creio que no segundo ou terceiro domingo, eu estava pregando aqui, há 26 anos atrás, uma senhora com 75 anos me procurou, aos prantos, lá na porta. Eu pensei que ela estava passando mal, né? Porque eu sabia que ele já conhecia ela, sabia que ela era membro da igreja, antiga, aqui na igreja, e ela perguntou se eu podia atendê-la no gabinete pastoral. Podia, sim. Aí fui com ela lá para conversar, estava chorando tanto. Ela disse, pastor, eu sou filha de pastor, fui criada na igreja, cresci na igreja e fui batizado não sei quantos anos, eu estou na igreja o tempo todo, mas hoje, diante da pregação do Senhor, eu descobri que eu não estou salvo. O Senhor ora por mim? Agora mesmo. Aí refiz, apresentei para ela o plano de salvação, e ela disse, eu aceito, eu creio. E aquela mulher, irmãos, teve a sua vida transformada.
O tempo que eu fui pastor dela aqui, já partiu para a eternidade, mas o tempo que eu fui pastor dela, fui pastor de uma mulher feliz. Então ela não teve vergonha de tratar do assunto. Ainda que a sua experiência de igreja tenha sido longa. Você já ouviu falar em pastor José de Miranda Pinto? José de Miranda Pinto, né? Pastoreava uma grande igreja no Rio de Janeiro e decidiu, ele foi o fundador do Seminário Betel, onde eu estudei. A esposa dele, Tabita Crowler Pinto, foi a reitora do seminário quando eu estava lá no seminário estudando, ele já havia falecido. O José de Miranda Pinto, né, conversou com a igreja e a possibilidade de fazer um doutorado nos Estados Unidos, tudo pago, e uma igreja lá ia financiar, e ele aceitou, conversou com a igreja, ele ia ficar um tempo ausente, mas a igreja só vai, o auxiliar assume, quando o senhor retornar, o senhor retorna como pastor da igreja. E ele agradeceu à igreja, ele era muito querido, e ele foi. E lá, estudando lá, um dia, um pastor norte-americano, conversando com ele, fez um inventário com ele e encostou ele contra a parede, sobre a questão da salvação pessoal, da vida eterna. E ele começou, né? E ele se descobriu ainda não convertido, pastor da igreja. Um homem, uma referência. E ele ali confessou o seu pecado, abriu o seu coração para Jesus, pediu perdão, nasceu de novo. Nova criatura. Terminou os estudos, voltou para o Brasil. Chegou para a igreja, um homem honesto que era, reuniu a igreja e disse: olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. Então eu fui pastor de vocês tantos anos e eu ainda não era um salvo, mas a partir desta viagem, Deus me deu uma oportunidade, Deus me levou lá para eu me converter. Foi uma experiência maravilhosa. Contou a experiência para a igreja e agora eu gostaria que vocês ficassem à vontade para me exonerar do cargo. Para me exonerar do cargo. E a igreja decidiu o seguinte: pastor, eu sempre fui uma bênção para nós, agora isso será uma bênção muito maior. Confiamos no Senhor. E ele continuou pastor da igreja. José de Miranda Pinto, um dos maiores avivalistas do trabalho batista no Brasil. Tá? Então, não se envergonhe de tratar do assunto, converse sobre isso. Converse comigo, não sei, sou digno de te ouvir. Converse com outra pessoa, abra a Bíblia, ou você mesmo, diante do Senhor, sua Bíblia em casa, estude a Bíblia, converse, peça orientação ao Senhor, e você pode ter certeza disso. O nosso Deus, que é capaz de salvar o pecador mais terrível, Ele pode ouvir você na sua sinceridade. Ele vai falar ao seu coração. Tenha certeza disso. Amém? Nós vamos cantar um hino que corrobora com tudo isso que nós falamos, né? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. 366 do cantor cristão. Vamos cantar. Vamos ficar em pé?
bom, né? Graças a Deus. Pastor Cremil, você não pode vir aqui orar por nós? Talvez você esteja dizendo, você que talvez assistindo esse culto através de um vídeo, não hoje, dia 2 de julho de 2023, pode ser que você esteja lá em outra data já assistindo esse vídeo, pode ser que você esteja participando desse culto ao vivo, pode ser que você esteja aqui nesse auditório e você esteja pensando, que mensagem longa, chata, cansativa, montoeira de texto bíblico. Eu vim aqui para ouvir a orquestra, eu vim aqui para ouvir essas pessoas bonitas cantarem, tocarem, eu não vim aqui para tratar de um assunto tão complicado como este, mas eu gostaria que você soubesse, é melhor você ouvir isto agora, do que naquele dia ouvir de Jesus, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Eu gostaria que você pensasse nisso, refletisse sobre isso. Nós não estamos aqui para dourar a pílula, colocar açúcar no remedinho. Nós estamos aqui para comunicar a verdade que liberta e que salva, e que dá vida eterna. Trate desse assunto antes que seja tarde demais. Pastor, fale com Deus. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque tu enviaste Cristo para morrer por nós, ó Pai, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que nunca merecemos, Pai. Sabemos que nunca havemos de merecer, mas o Senhor nos alcançou com graça, amém, Pai, com misericórdia, com amor incondicional. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque desde o momento, Senhor, que tu nos deste o privilégio de conhecermos essa boa notícia, Pai, e o teu Santo Espírito operou em nossos corações. Ó Deus, nós passamos a viver uma nova vida, Senhor, porque nos rendemos aos teus pés. E agora, ó Deus, como foi ressaltado aqui, temos a certeza da vida eterna. Obrigado, Deus. Ó Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, mas também rogamos a ti, Pai, que tu continues a falar aos corações daqueles, ó Pai, que porventura ainda não tomaram essa decisão, aqueles, ó Deus, que não experimentaram essa transformação, ó Deus, aqueles que ainda não nasceram de novo. Ó Pai, que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas, ó Deus, falando de forma profunda, Pai, penetrante, promovendo não só a reflexão, Pai, mas convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, de maneira, ó Deus, que assim, Pai, possamos ver novas criaturas sendo agregadas ao teu rebanho, para a glória do teu nome, ó Pai, e que assim, ó Deus, com essa certeza, Pai, unidos, sigamos, ó Deus, onde quer que estejamos, proclamando o Evangelho, vivendo a tua palavra, glorificando o teu nome por meio de nossa conduta, Senhor, entendendo que esse é o propósito para o qual o Senhor nos criou, qual seja a glória do teu santo nome. Ó Pai, em nome de Jesus, que tu continues, ó Deus, também a promover a reflexão a nós, Senhor, que somos crentes, ó Pai, em Cristo Jesus, para que a cada dia, ó Deus, possamos revisar nosso comportamento, possamos rever à luz das Escrituras, Senhor, aquilo que temos vivido, aquilo que temos praticado, para que a cada dia, Pai, nesse processo de aperfeiçoamento, estejamos em progresso, ó Deus, a fim de te exaltar. Ó Pai, continua a usar o teu servo, pastor Assis, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, e cada um de nós como ferramenta tua, Senhor, para a propagação da tua palavra. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço de salvo no seu vizinho aí do lado. E vamos para casa. Uma boa semana.